O Corinthians, quando tinha eleição, gente, isso aí que tá acontecendo em Brasília, tá acontecendo em Jerusalém, tudo pinto perto das brigas de Vadielu, Vicente Mateus, Alfredo Inácio Trindade. Domingo passado, o Romeu Tuma Júnior falou aqui. Não atacou ninguém, falou um tempão. Coloquei até uma gravação que estava na internet de Antônio Roque Cittadini, dizendo de uma intenção dele em relação aos torcedores mais pobres e tal. E hoje vamos ouvir um segundo candidato. Tanto que domingo que vem, caso eu não esteja ainda de férias, devido a muita coisa que está pendente, aí o que acontece? Você vai ouvir, Simate, aí mais um candidato, quem que é outro, além do Cittadini e do Romeu Tuma Júnior? Tem o André Sanches. O André Sanches e mais um, né? Quem é o Cittadini? Fala quem que é o quarto. Felipe Isabella. Como é que ele chama? Felipe Isabella. Eu devia saber, mas não sabia. Como é que vai, Antônio Roque? Você tá bom? Tudo bem, satisfação falar com vocês aí. É sempre muito agradável conversar e discutir e polemizar também um pouco, né? Porque esse negócio de futebol ficar uma coisa chata, onde todo mundo fala a mesma coisa, todo jogador fala a mesma coisa, todo técnico fala a mesma coisa, todo dirigente fala a mesma coisa, cansa, viu, Milton? Olha, é duro. O futebol é entretenimento também, né? E tem que sair dessa mesmice. O Antônio Roque, você é parente do Roque Júnior, não? Não, dos Roque Júnior não. Então, não tenho nada com o Roque Júnior. Meu amigo. Eu só tenho a única ligação minha com o Roque é São Roque, porque eu nasci no dia de São Roque. Roque Dia 16 de agosto, que agosto é mês de cachorro louco, porque São Roque é protetor dos cachorros. Então eu nasci dia 16 de agosto. E uma tradição de família italiana é dar o nome do santo do dia. E cachorro, para deixar de ser louco, é só comer ração Magnus. O negócio é o seguinte, essa foi ruim, mas o seguinte, o Roque Júnior, estive com ele outro dia num evento escolar, artístico, os filhos dele e as minhas netas participando de um evento lá no colégio que eles estudam, e eu conversei bastante com o Roque Júnior. Que cabeça boa tem esse rapaz, eu acho que ele vai ser um grande treinador. Mas isso aí que você está falando a respeito do chatismo do futebol, assessores de imprensa que desassessoram os jogadores... É uma praga, viu, meu? É uma praga. Isso aí eu venho falando há muito tempo, e você é um grande entrevistado. Espero hoje dar risada com você e brigar com você. Você sabe que me ligaram, acho que foi o rapaz aí. É o Simate, o Tesonildo. Ele ligou e disse assim, com quem que eu falo com o seu assessor de imprensa? Eu falei, mas falou comigo, falou com quem tem que falar. A assessora só é para atrapalhar, viu? E de jogador, de técnico, de dirigente, tudo a mesma coisa. Porque, olha, e também tem uma maldição hoje em dia. É o tal negócio de media training. Eles querem treinar as respostas da gente. Faz favor, não dá pra fazer isso, né? Isso aí é pra quem não sabe falar, né, meu? Viu, Roque, no meu portal Terceiro Tempo, no Que Fim Levou, temos trocentas mil fotos lá de Garrincha, Zico, Pelé, etc. Na beirada do campo, dentro do campo, eles com o foninho de ouvido, aquele radinho Mitsubishi, o Garrincha, o Pelé, sabe, ali com o Roberto Silva, com o Eli Coimbra, eu ouvindo, participando no intervalo do jogo, no fim do jogo, antes do jogo. Tá? Agora, hoje, esses desassessores, eles ganham do seu contratado para expor na mídia. Mas se o desassessor não gostar, por exemplo, do William Bonner ou do Ricardo Boechat, então a Bandeirantes convida o jogador para ficar na bancada lá do Jornal Nacional ou então aqui no Jornal da Band, que é o melhor jornal opinativo e informativo no Brasil. Quer dizer que vai ser uma coisa maravilhosa para o contratado dele. Então o jogador vai participar, como o presidente da República eleito participa desse tipo de jornal. Mas se o desassessor não gostar do nosso Boechat, não gostar do William Bonner, ele não deixa o contratado dele lá. Só porque ele ganha dinheiro do cara. Dá pra entender isso? Não, mas isso virou. Mas com dirigente também, viu, Milton? Qualquer coisa, os dirigentes agora também tem uma história de não pode ir lá, não pode aqui, não pode falar isso. O que não pode falar? Quem fala o que pensa. Se tiver errado, corrige, ou aguenta também, né? Quantas vezes eu falei coisa que
Você inventou que eu falei que o Kaká ou que o Gil era melhor do que o Kaká. Fui eu, não. Eu sou obrigado até agora a ficar respondendo isso aí, coisa que eu não falei, mas sabe que eu me arrependo, Milton? Eu devia ter falado, viu? Porque o Gil foi muito mais importante que o Kaká mesmo. Mas tudo bem, eu não falei na época, mas você repetiu que eu falei e aí vira uma praga, né? O apito amigo, quem que inventou? Bom, isso não precisa dizer, né? E olha, você estava falando da reunião aí que você fez com o Santista. Eu lembro dessa reunião. Era uma reunião de choro e lágrimas para tentar ver se recuperava o Santos, tal. A Idade Média era grande na reunião, né? Mas era uma reunião assim. Não, era tudo jovem ali, tudo idealista. Agora, aliás, ô Citadino, antes de falar da eleição de vocês, fale da nossa. O que você achou do resultado lá na Vila? Tá polêmico? Olha, eu não conheço, mas eu sinto que tem uma coisa boa no ar. Você sabe, Milton, o candidato tem que ser um pouco otimista, mas eu sou muito realista. Eu, na verdade, tenho grandes condições de ganhar a eleição. Tenho. E há um clima no ar, nos clubes, de mudança de dirigente. E mesmo essa eleição do Santos, ela vai num caminho de mudança. A pessoa que ganhou eu não conheço. Não sei se é bom, ruim, ou não é nada. Mas indica um caminho de mudança. Certo. Agora é o seguinte, vamos ao Corinthians. Eu quero saber de você o seguinte. O que o Datafolha, o que o Ibope estão falando? Pelo que tu tem escutado por aí no Data Neves, que o Andrei Sanches está na tua frente, que você está em segundo lugar. E aí? Não existe essa aí. Existem 3 pesquisas que dão o mesmo resultado. Eu estou um pouco na frente dele. Ele está na frente de mim só em rejeição. É o candidato que tem mais rejeição, que é o grande problema dele. E eu tenho um número expressivo, em algumas até com uma diferença boa. Eu acho que a eleição é uma eleição difícil para todo mundo. Seguramente é a eleição mais difícil para o grupo do Andrei. E nós temos ainda muito para trabalhar até lá. Mas eu estou muito esperançoso da eleição. Nós temos claramente o grupo que tem mais capacidade de mobilizar. Outro dia fizemos uma reunião de mulheres no clube, pouco usual, uma reunião tão grande assim. Então, a campanha, nesse ponto, vai bem. Eu acho que nós temos bastante chance de ter uma mudança na direção no dia 3 de fevereiro. O Antônio Roque Cittadini, essa pesquisa aí que são 3 que você falou, é Datafolha? Não tem Datafolha. É tudo pesquisa de empresas pequenas que fazem pesquisa lá para clube de futebol, porque a eleição em clube de futebol é muito diferente da eleição normal, porque não é a eleição dos torcedores, não são os torcedores. Tem que ser sócio do clube, com mais de 5 anos, pagamento em dia, então é uma eleição mais restrita. Mas eu estou bem. Não teve uma anistia aí para... Olha, essa anistia foi um erro. Se bem que também, vamos dizer a verdade, esse grupo que está lá sempre fez poucas e boas em época de eleição, viu? Desta vez apareceu mais porque eles estão enfraquecidos. O grupo dirigente, o grupo da Renovação e Transparência, ele, na verdade, cindiu em 3, até 3 grupos. E então, o enfraquecimento levou a fazer uma coisa totalmente sem pé nem cabeça. Nos 2 últimos dias de pagamento da mensalidade, diminuíram para 50% o pagamento. Aí virou, mas isso já foi cancelado, vai votar quem está em dia. Quantos votantes são? Olha, o número de sócios que poderiam, se todo mundo levantasse aquele dia e fosse votar, você tem quase 10 mil sócios, porque você tem muito sócio remido, sócios que pagam mensalidade, mas certamente votará
entre 3.500 e 4 mil. Se chegar a 4 mil, é uma grande vitória do clube. Ostadini, a palavra Itaquera eclipsou a palavra ou a marca Parque São Jorge. O Parque São Jorge está esquecidinho, mas continua respirando forte? Olha, o Milton, você sabe que nós temos vários problemas, o clube tem vários problemas. Tem o problema da arena, que até agora não está solucionado, você não sabe nem o preço final da obra, é uma coisa que você precisa resolver com a construtora, e esta é uma questão muito clara na eleição. Esse grupo que está no poder aí há 10 anos, ele não tem condições, ele resolver o problema que tem lá da construção. A Copa do Mundo foi em 14, nós já estamos quase com a Copa do Mundo da Rússia, e até agora nós não conseguimos fechar o negócio do estádio. O estádio é um estádio belíssimo, viu, Milton? Não tem outro estádio como o nosso. É o melhor estádio da cidade, do país. Foi um orgulho para o Corinthians abrir a Copa do Mundo. Ele é um grande... Agora, ele tem que resolver o problema com a construtora, tem que resolver o problema do financiamento, que eles disseram que recomeçaram a pagar agora, mas não se sabe exatamente em que condições. E, principalmente, Milton, precisa resolver o problema da gestão da arena, porque a arena precisa dar dinheiro. Nós temos que pagar a conta. Então, a arena não pode não dar dinheiro. E a empresa que está lá gerindo é uma empresa que recebe muitas críticas. Ela gere o programa Fiel Torcedor, gere tudo, mas ela tem muitas críticas. Agora, você falou um problema que nós... um problema novo que apareceu para o Corinthians. O futebol deixou o Parque São Jorge. O futebol agora é treino na Ayrton Senna e jogo na arena. E aquela coisa que você sabia muito, você não ia muito, mas os seus setoristas iam lá no Parque São Jorge, jogador treinando, depois saía, abraçava a criança, dava autógrafo, fotografia, aquilo tudo não tem mais porque o Corinthians não treina no Parque São Jorge. Eu sei que de vez em quando aparecem algumas pessoas e falam, não, vamos fazer um treino por semana, não dá. É uma ilusão, não dá para fazer um treino por semana. Toda a estrutura do clube está lá na Ayrton Senna e em Itaquera. Então, você tem que pensar agora, no Parque São Jorge, um grande salto. Um salto como clube social, porque nós precisamos atrair mais gente, ter um clube social melhor, atividades, mas está tudo largado, viu, Milton? Está tudo largado. Ô, Cidadino, peraí, nesse gancho, sempre falam em vender o Pacaembu, o Santos agora, tinha um candidato lá que perdeu, queria comprar o Pacaembu. Por que vocês do Corinthians não vendem o Parque São Jorge para o mercado imobiliário e pagam a dívida do estádio? Milton, eu não termino de falar uma frase aqui, eu tomo 5 tiros de qualquer vizinho aí, se você falar em vender. Lógico que não. O Parque São Jorge, primeiro, a questão nossa histórica. O que nós temos que fazer é aproveitá-lo, aproveitar melhor. O estádio lá, você falou, aquele espaço todo, nós temos que aproveitar para 2 coisas, amigo. Para o clube social, porque nós precisamos recuperar o clube social. As pessoas não vão ao clube social porque está tudo largado e tudo caro. Você tem que pagar quando quer jogar no tênis, tem que pagar quando quer... em tudo você tem que pagar. Então ficou uma situação que para o sócio é ruim e nós precisamos mudar isso. E a outra coisa, nós precisamos usar o Parque São Jorge para os esportes olímpicos. Nós temos o maior ginásio da cidade, o ginásio Vlamir Marques, que é o maior e melhor ginásio da cidade. Nós precisamos ter esportes olímpicos competitivos para que o clube possa, aí sim, já que não está mais o futebol, trabalhar bem esses esportes olímpicos. Mas, Milton, nós estamos falando em dificuldade. Nossa, nós temos dificuldade, não vamos esconder. Nós estamos sem dinheiro, o clube está apertado, você já deve ter falado isso umas 300 vezes para o programa, como todo mundo fala, e com razão nós temos. Agora, esse problema nosso, se nós não tivéssemos construído a arena, era a mesma coisa, tinha o mesmo problema. Porque os problemas das finanças do futebol do Corinthians, eles não são por causa da arena.
Eles são porque o Corinthians deu um tropeço muito grande, que não se falou muito, mas que arrebentou com as finanças do clube. Alguns anos atrás, o clube recolheu os impostos, imposto de renda, todos os impostos da outra parte, não do Corinthians, e simplesmente não repassou para a Receita. O que ocorre? Houve uma inspeção da Receita lá, tacaram uma multa cavalar no Corinthians e o Corinthians bobeou. Aí eles entraram com uma ação, pediram a prisão de 5 dirigentes do Corinthians por causa desse crime fiscal. Aí o Corinthians fez uma loucura. Fez uma loucura não, acabou tendo que fazer uma loucura. Arrebentou com as suas finanças. O presidente era o Mário Góes, ele é uma vítima disso, porque ele não está no processo. O processo é todo do período do Andrés, que não se recolheu um tostão de imposto. E o que o Corinthians teve que fazer? Correu com a Nike, refez o contrato da Nike até o ano de 2025 para levantar uma luva. Correu com a Globo, foi lá pedir dinheiro para a Globo. Foi pedir para a CBF. Arrebentou as finanças. E até agora você não sabe o tamanho dessas ações, porque tem outras inspeções correndo. Então, o clube, não adianta, se nós não tivéssemos o estádio, porque muitas vezes o pessoal fala, as dificuldades do Corinthians começaram com o estádio. Não é verdade. As dificuldades do Corinthians começaram naquela loucura em 2007, porque os caras foram muito espertos. Na época que saiu esse processo, Milton, disseram, não, é dinheiro que não foi recolhido antes. Não é verdade. O Corinthians nunca deixou de pagar os impostos. Esses impostos. Impostos que não era dele, que ele recolhia do outro, você entendeu? E isso daí esculhambou as finanças do clube. Agora eu entendo por que o Mário ficou tão brabo naquele período, porque ele teve que sair que nem louco para arrumar dinheiro, porque senão os dirigentes iam ser presos. Agora, essa irresponsabilidade desorganizou todas as finanças. Nós vamos ter que pagar, porque está sendo pago. Você sabe que a cada 3 meses a Justiça manda a Receita dizer se o Corinthians está pagando o parcelamento, porque além de ter que pegar dinheiro com a Globo, com a Nike, com todo mundo, chegaram até a procurar o Odebrecht para pegar dinheiro da Odebrecht, para pagar a entrada desse rolo. Mas não pagaram nada? Não, pagaram a entrada. Agora, se não pagassem, vocês estavam presos. Eles pagaram a primeira parcela e agora parcelaram os outros que eles, numa espécie de refis que o clube está tendo que pagar e que a Justiça está acompanhando mês a mês. Não tem choro nem vela. Tem que pagar porque senão retoma o processo contra os caras. Ô, Cittadini, o Cimate tem um número aqui, por favor, Cimate. A dívida, né, Milton? Primeiro, bom dia para o Cittadini agora no ar. Foi feita uma auditoria dentro do Conselho do Corinthians, que se não me engano até o Cittadini encabeçou, que concluiu que a dívida chega entre 1 bilhão e 400 milhões e 1 bilhão e 700 milhões. É isso, Cittadini, com a Arena? Olha, vamos falar a verdade, esse número é um elástico, viu, Milton? Você nunca não tem um número preciso, porque cada um fala um lado, cada lado tem uma versão. E então não se tem o número exato. Então dizer que é 1 bilhão, 1 bilhão e 200, 850, não se tem. Porque o Corinthians não fez uma coisa que era elementar: chamar a construtora, dizer para ela, olha, vocês não fizeram isso, vocês fizeram isso errado, falta fazer isso, tem que corrigir isso. Aí eles vão responder, porque o que acontece é que a construtora está dizendo que o Corinthians concordou com uma opção de coisa. E não só concordou, como pediu para fazer umas outras coisas para compensar. Então isso precisa chegar uma hora e fazer um acerto. Este grupo aí, anota, Milton, que eu estou lhe falando, eles não têm condição de fazer. Por quê? Porque o estádio foi feito com muita improvisação, muito encantamento, muita euforia, e as pessoas esqueceram que aquilo era um negócio. E era um negócio que ia ter consequência. Então, você deve lembrar, algumas vezes falava, o Corinthians não vai pagar nada, o Corinthians paga em 3 anos, o Corinthians paga em 8 anos, não é nada disso.
houve um esquecimento total do que seria o final dessa construção. E é isso que precisa negociar. Por isso que eu acho que tem que ter uma diretoria nova. Fala aí, Simate. Não, supondo que vai, 1 bilhão e 400 milhões. Isso é impagável, Citadinho? Não, não é impagável. Não é impagável. Nada é impagável lá. O estádio é perfeitamente pagável, mas precisa chegar a um ajuste de conta. Ajuste de conta numa boa. Milton, você que está rico agora, quando você compra um apartamento, uma casa maior, a construtora, primeira coisa que acontece, você chega lá, você vai ver, a pia não está no lugar que eles falavam, a porta não era do mesmo produto. Você tem que fazer um acerto com a construtora, chamar ele lá, derruba aqui, faz isso. É isso que o Corinthians tem que fazer, tem que chegar com a construtora, não ter medo da construtora, dizer, olha, nós vamos aqui dizer o que nós achamos e vocês digam o que vocês acham. Se houver acordo, ótimo. Se não houver acordo, vai para uma arbitragem e aí vai se decidir. Certo, né? Agora você está dizendo... Agora, veja, Milton, esse é um dos problemas. O maior problema que nós temos hoje no nosso futebol, é preciso dizer, foi por uma gestão temerária do Corinthians. E também tem um outro lado. Você vai dizer, por que recolhia o imposto, em vez de passar para a Receita, pegavam para eles? Porque eles inventaram no Corinthians uma loucura. E nesse ponto o Roberto de Andrade está bem no meio do negócio. Inventaram de pagar comissão para empresário quando compra, quando vende, quando empresta, quando renova contrato. É uma loucura, porque você só paga a comissão se um empresário vem e vende um jogador seu para o Milan. Ótimo, vendeu, ele tem muito direito de fazer. Agora, quando ele vai renovar o contrato de um jogador que já está lá há 3, 4 anos, qual é o sentido de você pagar a comissão para o empresário? Fazer um carnê de 20 meses para pagar. Isso aí virou uma zona. E isso aí precisa acabar. Ô, Citadini, vem cá. Veja bem, realmente é um emaranhado, um pepino muito grande, mas você, como conselheiro, você já teve acesso a muita coisa, não a tudo, porque você não é o presidente do clube, mas você sabe o que está acontecendo. Paralelamente, você está há séculos aí no chamado Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, onde você manipula, fiscaliza, orienta e dá determinações envolvendo dinheiros trilionários, dinheiros muito maiores que esse dinheirinho de pinga do Corinthians. Quer dizer, qualquer clube é dinheiro de pinga perto do tamanho do dinheiro público do Tribunal de Contas que vocês ficam organizando lá, que vocês ficam fiscalizando, punindo, aprovando e desaprovando contas. Então você está acostumado com números absurdos. Então pergunto a você ganhou a eleição, digamos que ganhou, você sentou no lugar do Roberto de Andrade, o que o experiente homem do Tribunal de Contas vai fazer com as contas do Corinthians? O quanto que o Corinthians está devendo e o que você promete para a fiel torcida pagar em quanto tempo? Olha, o que eu prometo, primeira coisa, na questão do estádio, de início esclarecer todos esses problemas e fazer uma negociação sobre um ajuste do estádio, ajuste final. Quanto deve, como vai pagar, como não vai pagar. Nós não vamos pagar tudo, mas nós vamos começar a trabalhar direito. Nas questões que estão pendentes, porque a situação do clube, o clube vai deixar um resto para o outro pagar, que vai ser uma loucura, porque tem dívida por tudo quanto é lado. A primeira coisa, Milton, é você não esconder. Não adianta você esconder. Isso aí aparece amanhã ou depois. Então, nós vamos, de início, procurar a construtora, procurar os envolvidos no estádio e vamos negociar sim. Se não houver acordo, vai por arbitragem, aí a arbitragem vai decidir o que cada um tem que fazer com a vida. Agora, tem uma coisa, nós não passa pela nossa cabeça, em nenhuma hipótese, qualquer coisa que não seja manter e melhorar o estádio. Não vem com esse papo de alguns aí, não, é melhor jogar no Pacaembu, não é. Pacaembu que joga o Santos, o São Paulo, o Palmeiras, porque eles têm um campo alguns dias, outros dias não tem. Então, nós vamos jogar lá. Tá, então, você está elogiando o estádio feito pelo
milagrosamente aí com Lula, André Sanches e tal. Então pergunto a você, eu sou sapo de fora, né? Nem na eleição do Santos eu não dei palpite, mas nessa aí é o seguinte, eu gosto muito do Romeu Tuma Júnior, conheço ele há muitos anos, desde o tempo da polícia, e ele já foi ouvido aqui, nós estamos ouvindo você, que eu acho um excelente entrevistado, porque você agita. Você não é nhenhenhen, você agita, você dá ibope, você faz com que a coisa... Peraí, não, calma. E você tem também uma experiência larga aí no chamado Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que é o estado que conduz o Brasil. E tem também o André Sanches, querendo ou não, ele é considerado, Citadini, o maior presidente da história do Corinthians. Ele fez o estádio, ele é campeão da Libertadores da América, ele é campeão do mundo também, que ele botou o Gobi lá. Ele levou o Ronaldo, depois o Corinthians no mapa do mundo, ele pôs o Ronaldo no Corinthians, que todo mundo riu e ninguém acreditou. Então você, para ganhar dele, vai ser duro, hein? Olha, você veja como você é. Você já tomou a Libertadores do Mário Gobi e deu pra ele. Não, mas foi o time do Andrés que montou tudo aqui. Esse negócio de foi o time, meu velho, então acontece cada uma. Não, eu não tô negando o negócio do estádio. Você veja, quem defende... Do Ronaldo... quem defende o estádio, mais do que ninguém, sou eu. Eu sempre defendi. Aliás, disse pro Andrés que era um dos graves erros da vida dele o dia que ele foi no Morumbi, junto com o presidente Lula, com a diretoria de São Paulo, anunciar que o Morumbi ia ser o estádio da Copa do Mundo. Eu falei para ele que era errado, que ele não devia ter ido. Primeiro que o Morumbi não abriria a Copa do Mundo. O Morumbi não tem condições de abrir a Copa do Mundo, coisa nenhuma. Segundo detalhe, ainda que tivesse, a gente deveria não ir falar contra. E ele foi lá, tem até uma foto que agora ele esconde, ele lá no estádio, no Morumbi, com Lula lançando. Depois, o destino nos ajudou, apareceu a necessidade do estádio e o Corinthians embarcou no último vagão do último trem de fazer estádio do país nos próximos 20 anos, né? Então, e o estádio nós queremos resolver, porque o estádio é importante para nós, né? E queremos que o clube seja um clube cada vez mais forte, melhor, entendeu? Agora, também não vem com esse papo de que o Corinthians começou em 2007, que andaram falando lá, nós refundamos o Corinthians. Isso é bobagem. A história do Corinthians é grande. Grande presidente, Milton, foi o primeiro presidente do Corinthians. Que o pessoal fala que é o Batalha, mas não foi. O Batalha ficou 20 dias. O primeiro presidente do Corinthians chamava-se Alexandre Magnani. Ele tirou o Corinthians da várzea e botou no Campeonato Paulista e foi campeão. Foi ele que permitiu que o Corinthians... desse eu não conhecia. É Alexandre Magnani ou Magnoni? Magnani. Porque a minha família é Magnoni, minha família não, voltou... Não vai querer agora dizer que é sua família. Não. Mas os italianos, o Alexandre Magnoni é o avô da minha mulher, devido a isso, ele veio de inspeção albanesa, eles voltaram, meus filhos todos e a minha mulher voltaram na sexta-feira lá da Itália, todo mundo com o passaporte italiano devido ao Alexandre Magnoni, que veio lá de inspeção albanesa em 1905, sei lá, entendeu? E eu achei que, nossa, será que é o mesmo nome, Alexandre Magnoni? Não, Alexandre Magnani, ele era um motorista de Tilbury, que é uma espécie de táxi de cavalo. Ele não dominava nem bem o português, ele falava com muito italiano, e esse foi grande, porque naquele período nós tivemos mais de 300 clubes de várzea fundados e todos desapareceram, só sobrou um. Esse foi um gênio. Mas temos um grande presidente e não vamos negar também essa última fase do Roberto, do Andrés, do Mário, do Alibe, que ganhou tantos títulos, o Alfredo Inácio Trindade, Mateus, o Vicente Mateus, que não pode ser nunca esquecido. Então nós temos aí presidente que sempre contribuiu com o clube. Tá bom, agora Citadini, Antônio Roque Citadini, para concluir, use os poderosos microfones da Rádio Bandeirantes, dirija-se à fiel torcida do Corinthians. Se eleito, eu prometo isso e aquilo. Vamos lá. Olha, Milton, uma das coisas boas do Corinthians é que todo mundo conhece todo mundo. Eu fui 4 anos vice-presidente de futebol, num cargo onde ninguém aguenta 6 meses, viu, Milton? É um caso raro de aguentar 4 anos.
ganhei título, montei time, perdi título, time bom, time ruim, de todos os tipos. Eu tenho um grande conhecimento do clube. Eu vivo o clube como clube inteiro, na área do futebol, na área dos esportes olímpicos, na área social. As pessoas todas conhecem todo mundo. Eu estou seguro que nós vamos fazer uma gestão que vai ser um grande salto para o Corinthians. Um salto para resolver os problemas que tem, que são grandes, conforme eu falei, todos esses problemas aí, e outros. E tem uma coisa, Milton, que me irrita muito. O Corinthians, na gestão aí a renovação e transparência, se apequenou como clube para intervir no futebol. O Corinthians precisa ser um clube, Milton, para liderar, para tocar as melhores ideias para o futebol brasileiro. Nós não podemos querer ficar... nós somos mais fortes que qualquer um, Milton. Esquece disso. Você viu, a Globo aí fica falando, tive uma novelinha dela que terminou há uns 30, 40 dias, soltaram o Rojão para cá, para lá, deu um Ibope médio de 36 pontos. 8 dias depois jogou Corinthians e Palmeiras, deu 46. Veja, a média, acabou com a novelinha, aqueles atores da Globo e nada era a mesma coisa. Por quê? Porque o futebol é forte, o Corinthians é forte. Então nós do Corinthians temos que acreditar que o Corinthians é forte. Nós não temos que ter uma relação de subserviência para ninguém. Nem para, por exemplo, eu não concordo com esse estatuto novo da CBF. O estatuto novo da CBF reduziu o Corinthians a menos que a Federação do Acre. Não tem menor sentido, Milton. Nós temos que dizer, esse estatuto não pode. Não é assim que se faz futebol. Os grandes clubes não podem ficar numa situação subalterna, submetido à Federação de Roraima, Rondônia, que tudo vive de mesada da CBF. Então, mas o clube precisa falar, não precisa ser um cordeirinho. Que cordeiro? Não tem nada de cordeiro, né? Então o clube tem que ter uma atividade, uma ação também pelo futebol. E é isso que nós vamos ter. Porque, sabe, Milton, nós temos consciência que nós somos o melhor produto que o futebol produz. Nós somos mais fortes em qualquer lugar, nós somos mais fortes na região mais importante do país, nós somos nacional. Então, os outros aí que fiquem na poeira, tá bom? Aliás, nesse dia do jogo aí, do título, o terceiro tempo sem jogo, esse Corinthians é danado. Por isso que eu gosto do Corinthians. Bateu 6 pontos o terceiro tempo, 15 ações de merchandising, 7 patrocinadores cabeça. É um programa que faturou demais, mantido na grade pro ano que vem, entendeu? E o Corinthians que carrega mesmo. Mantenha na grade pro ano que vem, que eu vou lá. Vai, e nós vamos brigar e tal, porque sabe o que eu tô sentindo? Que você tá muito educado. Você não falou, o Trump tá te copiando, a tradução de fake news é o que você falava, imprensa marrão. Isso é imprensa marão! Milton, é muito engraçado isso. Eu sempre xinguei a imprensa, você sabe, e aliás merecido, né, Milton? Vamos falar a verdade. Não, todo mundo tem coisa certa e errada, mas a imprensa no geral é boa. Eu sei, é boa pros outros. Na verdade, eu sempre fui... Sabe o que é? Eu tenho uma regra com a imprensa. Ela fala o que ela quer e eu falo o que eu quero. Ponto. Não tem esse papo. Eu não tenho que ser mais agradável para ela do que ela tem que ser agradável para mim. Aí vale. Agora, eu volto a dizer o que eu disse no início. Nós não podemos transformar o futebol numa coisa chata. Uma coisa que é a mesma... parece baile onde só tem tia e tio para dançar. Não tem isso. Tem que ser uma coisa mais fervente, mais agradável. E aí os clubes precisam ajudar os dirigentes também. Então tá bom, mas como é que fala mesmo? Imprensa marrom? Não, eu nunca falei imprensa marrom. Esse negócio aí vocês inventam e aquele Beto Hora começou a falar, o outro começaram a falar e virou. Sabe de uma coisa, Milton? Metade das coisas que as pessoas dizem que eu falei, eu não falei. Eu até uma altura desmentia. Agora não desminto mais. O Vicente Matheus, 90% das batatadas que botam na boca dele só tem 10 verdadeiras, 90%. Aquela, olha, obrigado Antártica pelas bramas que me mandou e tal, isso ele falou, entendeu? Agora, haja o que hajar não é dele, é do Oscar Roberto Godoy.
Tá E se não ser se o Corinthians você tava frito, é do Neto. Tá bom. Olha aqui, ó, boa sorte pra você, mas eu acho o palpite de sapo de fora. Eu gostaria que você ganhasse, cara, porque você agita a imprensa, entende? Eu sempre falei isso, mas eu acho que vai ganhar o Andrés. Você e a imprensa inteirinha. Depois vocês vão me aguentar, né? Tá bom. Porque eu já falei para um canal aí, um canal Andrés News, que eles vão sofrer comigo, viu? Qual é o canal que é esse? Fala, pô, pode falar. A Fox. Eles vão sofrer comigo. Como é que chama lá? Andrés News. Aí, ó, tá vendo? Esse é o Citadinha. A cada 5 minutos eles anunciam a vitória do Andrés. Depois vocês vão ter que me aguentar, porque eu vou ganhar a eleição e aí eu não sou de boa índole também. Então tá bom, um abraço pra você e boa sorte. Você sabe que eu sou corintiano desde moleque, se não cesse o Corinthians na minha vida, eu tava afunhanhado, viu? Um abraço, tá bom, então. Um abraço pra você. Abraço, tchau. Muito obrigado.